Fala galera do Legado, como é que vocês estão? Tudo bem? Uma excelente noite, dia ou tarde, não sei qual horário que você está vendo essa live, mas vamos começar aqui mais uma live no nosso perfil. Você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda. Hoje vai ser uma live bem legal, que a gente vai falar, eu vou trazer um convidado bem especial. Tô aqui com a minha colinha aqui, ó, tô até escrevendo. E a gente vai falar assim, qual é o seu nível? Ó, a Adriana tá chegando aí, sejam todos muito bem-vindos. Nosso convidado também já chegou. Fala pra mim como é que tá o áudio, estão me ouvindo bem? Estão me vendo ok? Tá bem a internet, tudo ok? Boa noite. Estão com saudades? Live era diária, agora uma vez por semana, então você não pode perder, então fica aqui do começo ao fim, hein? Nosso convidado aqui já chegou, eu já vou colocar ele aqui. Vamos lá, tá? Vem que vem. Ó, a Adri tá aqui. Dimas, tudo bem? Ó, Cactus tá aqui com a gente também. Seja Alô, bem-vindo. Olha ele aí! Fala, meu amigo! Como é que você boa tá? noite, tudo bom, Vinícius? Boa noite. Deixa eu aumentar aqui o som um pouquinho para eu te ouvir melhor. Agora tá perfeito. Aí, Como é tá que me você vendo tá? bem? Tá bem? Tá ouvindo bem? Bem, Tudo graças a certo, Deus. graças a Deus. Sempre uma satisfação tê-lo aqui. Muito obrigado aí mais uma vez por aceitar o convite. E acho Cara, a que o satisfação é toda minha. tema da live hoje é algo que acredito que você domina muito, fala muito bem sobre esses assuntos, né? E aí, quando me veio, eu falei, não vou deixar de trazer uma pessoa que já passou por todos esses níveis, né? O tema da live de Exato. hoje é, a gente vai falar um pouquinho sobre nível, né? Nível, são alguns, a gente separou aqui, essa semana a gente está falando sobre isso, né? Sobre o miserável, o trabalhador, o empreendedor, o empresário e o investidor. Depois eu quero navegar um pouquinho, mas antes se apresente. Para quem está chegando aí no perfil do Carlos, eu sou o Vinícius Rosa. Eu estou aqui no perfil do Legado, que é o nosso projeto. A gente tem um projeto aí de transbordo, de network, de parceria. Além do podcast, a gente tem aqui através do Instagram as lives que a gente faz aí para vocês, para transbordar conhecimento. E o Carlão, nosso parceiro, está aí e vai falar um pouquinho com vocês. Se apresente, meu amigo. Boa noite para todo mundo. É um prazer de novo estar aqui fazendo parte desse projeto maravilhoso que é o Legado. Obrigado, Vinícius, pelo convite. É sempre uma satisfação muito grande. Bom, meu nome é Carlos Duarte, moro aqui em Orlando. Sou empreendedor, empresário, já passei por vários desses níveis também, como o Vinícius falou. E espero que hoje a gente possa estar discutindo e contribuindo, né? Deixando mais um pouquinho de legado aí para todo mundo que está nos acompanhando. É exatamente isso que é o objetivo. E quando eu comecei a olhar aqui, eu estou mandando para um monte de gente aqui o convite. Você que está aqui, já vai no aviãozinho aqui embaixo, direciona para bastante gente. Quando a gente falou de níveis, eu conheci um pouco da trajetória do Carlos, né? E, e aí eu falei, poxa, nada mais que alguém que já passou por todos os níveis, né? Você já chegou no investidor, hoje você trabalha também, né? Você já atua já como investidor, né, cara? Já tô, digamos assim, eu me considero, porque eu gosto de ser bem pé no chão, eu Aham, ainda estou aprendendo, né? Digamos assim, engatinhando na parte de investidor. Estou um aham, pouquinho ainda distante do ponto onde eu possa ser só investidor, né? certo. Legal. Mas já há alguns anos já que eu atuo na área do investidor também. Que legal. Quando a gente fala de níveis, eu ainda estou no lado empreendedor, né? Eu ainda não Uhum. cheguei no empresário, né? De ter a minha empresa e ter funcionários. Hoje eu estou empreendendo ainda, tenho o meu negócio, mas eu atuo direto. E aí vou chegar no nível de investidor também. Então, acho que vai ser bem Sem dúvida. bacana o nosso papo aqui para poder até transbordar para a galera. E a minha pergunta é, você que está assistindo aqui a gente, qual que é o seu nível, né? Onde você está? Eu, quando colocou o nome miserável, me deu um, um soco assim no peito, né? Porque Uhum. pobreza não é o nome, né? Pobreza é falta de produtividade, né? Improdutivo. Então todo mundo produz alguma coisa. E aí a palavra exata é exatamente essa, né? Miserável. Não tem outra palavra para colocar.
né? Que é o mínimo, né? Você está lá na miséria do mínimo, né? E o trabalhador, que 90% hoje do nosso povo brasileiro está nessa caixinha aí do Do trabalhador. trabalhador. Ainda não entrou no lado empreendedor. Uhum. Deixa eu só ver quem está aqui para a gente já começar a falar. Ó, trabalhadora elaborando o empreender. Aí, muito bem, Ó, que legal. exatamente isso. É sempre você buscando entrar na próxima caixinha, né? Eu estou na caixinha do empreendedor, buscando entrar na caixinha do empresário. E também navegar um pouquinho dentro da caixinha do investidor. Carlos, eu acredito que você possa falar aí um pouquinho de cada caixinha. O que você Posso. fala para a galera que está na primeira caixinha lá no miserável, para ela pular para o próximo nível? O que você diz? Assim, Vinícius, na minha experiência, vamos dizer assim, no que eu aprendi ao longo desses anos, na minha opinião, muito vai da nossa mentalidade, tá? Então, uma coisa que a gente precisa começar a entender é onde está a nossa mentalidade. A gente pode estar num nível, mas já estar com a mentalidade entrando no nível acima daquele, tá? Então, é possível que esteja miserável, mas já com uma mentalidade de trabalhador. Então, é aquele negócio assim, mesmo que hoje eu estou numa situação difícil, uma situação precária, eu vou buscar gerar valor na vida de alguém ou no negócio de alguém que eu possa sair dessa situação onde eu estou. Ou seja, eu mudo a forma com que eu vejo, né? Eu mudo a minha mentalidade para que eu possa produzir, né? Já que você tocou muito bem dito na questão do produzir, né? Então, para que eu possa produzir alguma coisa e venha receber frutos, né, daquele trabalho que eu estou gerindo, ou seja, que eu possa entrar no mercado de trabalho, que eu possa, mesmo que muita gente, a gente sabe que é informal, né, Vinícius, e Aham. numa situação como essa não tem nada errado, ainda mais no país como o Brasil, mas o importante é a gente mudar a mentalidade, então passar para aquela mentalidade de produção. Eu preciso produzir, eu preciso gerar valor para alguém. E produzir nesse nível, né, que a gente fala daquele nível da miséria, onde a gente está querendo pular para um próximo nível, o mais importante é eu pensar em gerar valor para alguém. O que eu posso fazer para aquela pessoa que vai ter algum valor para ela, ao ponto dela me pagar, então, por isso, né? Me pagar um salário, me pagar alguma coisa. Então, essa questão da mentalidade que a gente precisa começar a prestar atenção como está a nossa mentalidade. E isso serve para todos os níveis, tá? Eu me tornei trabalhador, perfeito, ótimo. Como é que eu passo a ter, então, a mentalidade de empreendedor, mesmo estando trabalhando? Eu já posso começar a empreender mesmo estando trabalhando, e assim por diante. Então, essa questão da mentalidade eu acho fundamental. Tá? A gente não pode, por mais difícil que seja, e eu sei que quando a gente está mergulhado, né, imerso naquela situação, principalmente nessa situação mais incômoda de todas, que é a questão da miséria, fica muito difícil a gente batalhar com a nossa mentalidade, com a nossa autoestima, com coisas que nos puxam cada vez mais para baixo. Né? Então, é importante que a gente lute de verdade com isso e busque ser produtivo, busque gerar valor para alguém, para que a gente possa, então, começar a escalar, né, através desses níveis que você comentou e vá subindo um por um cada vez mais. Uau. O que você colocou aí sobre mentalidade, né? Eu acredito muito que o nível que você está hoje está atrelado às crenças que estão instaladas na sua mentalidade. Exato. Eu falo por mim. Eu trabalhei 14 anos, eu fui trabalhador 14 anos da minha vida, né? Prestei serviço para os outros e nunca tive uma mentalidade empreendedora, Uhum. né? Por conta exatamente daquilo que eu fui ensinado, do que eu aprendi. Né? Então talvez você está aí se culpando em ser trabalhador e eu quero ser um investidor logo de cara, não tem problema você ser um investidor, você pode ser um trabalhador e um investidor, você não precisa ser um empresário. Eu Sim. vou usar o exemplo de um rapaz que trabalhou comigo, ele era trabalhador, só que ele investia em carreiras de músicos, ele gostava muito da música, e aí ele pegava promessas, ele ia num barzinho, por exemplo, ele viu um cara tocando bem, e aí ele investia nesse cara, ele era investidor. Né? Ele não era um empresário. Ele falou: o que você precisa? Sim. Um violão novo, eu preciso de uma para melhorar
eu preciso disso, disso, disso. Ó, não quero te empresariar, eu quero investir em você. E aí, no investimento, dependendo da situação, ele fazia o trabalho de empresário. Então, não é porque ele era trabalhador, ele estava na caixinha do nível trabalhador, que ele não Uhum. podia investir em alguém, que ele não podia Exatamente. empresariar alguém. Né? E aí eu comecei, quando eu estava elaborando aqui o que a gente falar, comecei a fazer algumas anotações e eu comecei a pensar assim, eu falei, é verdade, porque quantas vezes a gente tá dentro de um nível amarrado ao nível de ser empreendedor, por exemplo? Por que eu não posso investir em alguém? Chegar para alguém e falar, olha, o que você precisa para começar uma doceria? Você vê lá a sua sobrinha que ela está no nível de miséria. E aí você pega lá R$ 200, compra de produto e fala assim, ó, vai empreender. Uhum. Você é um investidor que está incentivando uma pessoa que está na miséria a sair para o empreendedor. Então, esse processo, as pessoas elas ficam amarradas por conta de crença. E aí eu quero abrir essa situação de crença, que você fala muito bem sobre crença. Eu falo que se você tiver uma mentoria um dia para falar sobre esses pontos, você pode ter certeza que eu vou estar lá dentro desse grupo para aprender. Fala um pouquinho sobre crença, né? Você que Sim. está assistindo aí, fala um pouquinho sobre crença. Isso que você falou é tão importante, Vinícius, porque, inclusive, assim, ó, é possível que você passe para o degrau do trabalhador, por exemplo, mas continue com a mentalidade de miserável. Uau! Sabe aquela pessoa que se auto-sabota e todo emprego que ela entra, ela dura 2 meses, 3 meses e sai, e aí ela fica se vitimizando, e aí ela não presta para nada, ela não consegue ficar em lugar nenhum, e ela fica naquele ciclo, né? De se autodestruir, vamos dizer, né, bem claramente. Então, assim, não quer dizer porque você está naquele nível que você vai pensar só para cima. Muitas vezes a sua mentalidade, mesmo que você já atingiu um nível, pode ser que a sua mentalidade está puxando para baixo. Tem muito empreendedor com mentalidade de trabalhador. Não tem como esse negócio se tornar uma empresa se a mentalidade de trabalhador. Entende? Então, é muito Entendo. importante que a gente perceba o quanto a nossa mentalidade, o quanto a forma que a gente percebe e enxerga acaba influenciando na nossa realidade, nas nossas ações, no nosso comportamento e principalmente nos nossos resultados, né? E isso vem muito, como você bem falou, de coisas que a gente viveu muitas vezes na infância, né? Então, se você prestar atenção, existe uma grande chance que você está repetindo padrões de comportamento, padrões de linguagem, padrões de escolha, que vieram da sua família, coisas vindas dos seus pais, vindas de pessoas próximas que conviveram com você, às vezes até professores que marcaram muito, né, que foram importantes na sua vida, e você vem repetindo aquela trajetória de uma forma que aquilo interfere diretamente nos seus resultados, né? E a melhor forma que eu vejo da gente começar a alterar isso, né, é a gente começar a ter noção desse comportamento, a gente começar a observar esse comportamento, né? E É, aí sim, começar a prestar atenção, fazer parte de mentorias, buscar conhecimento. Hoje tem tanta coisa de graça, né, Vinícius? Isso que a gente está fazendo hoje, trazendo um é pouquinho uma só de aula. conhecimento, Uhum. né? Tem tanta coisa. Então, assim, nós estamos hoje numa realidade, numa era que não tem mais desculpa, vamos dizer assim, para a gente não evoluir, né? Então, depende muito da gente realmente querer. Então, esse primeiro passo da gente começar a perceber, tipo, mas é isso que eu quero para minha vida realmente? Eu quero viver a mesma vida que eu vi, né? E ficar dentro daquele mesmo nível de repetição de padrão, né? Que veio lá da minha infância, das coisas que eu ouvi, que eu não era suficiente para aquilo, que eu não era bom para aquilo, que eu nunca ia ser ninguém na vida, que eu não tenho condição de ter sucesso, ou que ser alguém de sucesso é uma coisa ruim, que só chega num patamar de sucesso quem passou a perna em alguém, quem roubou de alguém. Aquele monte de crença, de frase pronta que a gente ouviu e que, infelizmente, a gente botou para dentro de nós e não percebe que não é nossa.
Aquilo ali a gente não nasceu com aquilo ali alguém colocou. Só que aquilo ficou tão gravado e tão dentro, né? Ele meio que entrou junto como se fosse uma realidade nossa, né? Então fica gravado como se fosse algo nosso, como se nós tivéssemos criado essas frases, como nós tivéssemos criado. Então cabe muito a nós, né? Procurar, né? E principalmente se espelhar em pessoas que já trilharam aquele caminho que a gente busca, né? Então, para você hoje que está em qualquer uma dessas situações, qualquer um desses níveis, se espelhe em alguém que está no nível acima. Não precisa se espelhar em alguém que já está no final da escada, né? Mas se espelhe em alguém que está num degrau acima. Veja o que aquela pessoa fez, como ela se comportou, que caminho que ela seguiu, que escolhas que ela fez, como ela pensa, como é a mentalidade dela. Entende? Uhum. E se permita mudar a sua mentalidade. Isso é muito importante. Não fique escravo das ideias que alguém um dia colocou em você. É, Alguém um dia colocou essas ideias que você tem. Nenhuma das ideias que você tem hoje nasceram com você. Né? né? São Saladas, né? frases que foram colocadas e que você foi assumindo como verdades suas. E nem sempre são. Então perceba o que realmente é a sua verdade, a sua essência e o que é aquilo que não bate com o que você sente no coração. E tente se espelhar em pessoas que já trilharam aquele caminho que você quer chegar, né? Hoje eu tenho muito isso comigo, né, em todas as áreas, esse processo de metanoia, por exemplo, no âmbito físico, né, do corpo, Uhum, eu venho buscando, né? Quando eu montava aqui, até para a gente falar, eu falava assim, qual é o meu nível comigo mesmo, né? Aqui a gente está uhum. falando sobre negócio, né? Sobre qual nível que você está como trabalhador, mas e você? Como você está hoje, né? Internamente. Às vezes o seu interno é o que vai fazer a diferença para você externamente conseguir uma mudança. Se você não mudar internamente, fica muito mais difícil de você alcançar outros lugares. Quando eu comecei a mudar a minha mente para empreender, e hoje eu tenho uma empresa de aluguel de carro aqui em Orlando, eu abri uma empresa de limpeza aqui também, aqui nos Estados Unidos, e as pessoas falavam, impossível, você tá maluco, né? E aí eu olho assim, é o que eu gosto de fazer? Não. Mas é algo que eu entendi que dá para fazer e eu consigo um retorno. É o que eu vou fazer a minha vida inteira? Também não. Porque eu já entendi onde eu quero chegar, né? Foi o que você falou, Uhum. peraí, eu estou conectado com pessoas que estão no nível de investidor, eu estou conectado com empresários, eu estou entendendo como funciona para eu poder entrar nessas caixinhas, né? Por vezes você vai voltar lá no nível da miséria internamente, e aí se você não tomar cuidado, o seu negócio também pode ir lá, assim, foi o que você colocou aqui. Tem trabalhador que está na miséria. Que está Tem com a mentalidade empreendedor miserável. que Uhum, está no lugar de miserável, tendo posturas, né? Como você colocou aqui, o cara é uhum, trabalhador, ganha o salário, mas fica colocando atestado. No Brasil é muito comum isso, né? uhum. Colocando atestado, aí troca de emprego a empresa que não funciona. Aí o empreendedor, o mercado é muito ruim, essa época é ruim do ano, eu não vou empreender por causa disso, é melhor eu trabalhar para os outros, porque é certeza que vai me entrar esse pedacinho de dinheiro, né? É Isso, melhor eu ganhar 500 por semana do que arriscar aí e não ganhar nada. Porque empreendedorismo eu aprendi na prática que é isso. Vai ter semana que vai ser muito boa e vai ter semana que você vai ter problemas, você vai ter que lidar com isso. exato. E na semana que dá problema, você vai ter que buscar essa solução com uma mentalidade diferente. Uhum. Eu lembro uma vez que eu liguei para você, lembra disso? Com um monte de Lembro. problema. Aí você falou, calma, canaliza essa emoção. O cara da canalizar a emoção é esse aqui, ó. Esse cara que me ensinou a canalizar a emoção. Pega ela aqui, despeja o que tá te enchendo aí no lugar certo e agora você foca na solução. Falei, agora entendi.
Então, por exemplo, a semana passada, no meu negócio, teve algumas situações ruins, mas eu já entendi que eu tenho que fazer para não voltar no nível de miserável. Aí eu entendi. É esse lado da mentalidade que o Carlos coloca aqui para você. O que vai mudar você, trabalhador, a chegar no nível de empreendedor, de investidor, de empresário, às vezes a pessoa quer ser dono de uma empresa logo. Ah, não, eu quero. Ó, eu vou abrir uma empresa, eu já vou chegar, já vou alugar um espaço, eu vou deixar tudo, vai ser tudo assim, o fundo vai ser limpo. O cara já imagina uma fábrica. E nunca conectou com ninguém que é investidor, nunca conectou com alguém que é empresário, nunca conectou com alguém que é empreendedor. Às vezes, você quer um molde para seguir. E não é assim que funciona, né? A sua mentalidade tem que estar conectada a isso. E esse processo de você empreender é você aprender. Qual caixinha que você tá? Essa é a pergunta. Ah, eu não estou em nenhuma caixinha. Eu não sou miserável, eu não sou trabalhador, eu não sou empreendedor, eu não sou empresário, eu sou investidor, eu sou nada. Então, eu tenho uma notícia para te dar, você que está assistindo a gente. Você está lá na caixinha do miserável. Não é porque eu nasci pobre. Quando você colocou aqui, muita gente fala para mim assim, Vinícius, nossa, mas tive uma infância difícil, né? Eu nasci num lar onde falava que eu tinha que ser trabalhador a vida inteira. Muito Eu comum, né? aprendi que não, você tem que trabalhar, você tem que ter um bom emprego, você tem que ter um bom salário. O Uhum. que eu fiz para mudar essa mentalidade? Conectei com pessoas que estavam nessa caixinha. Então, se tem algo que você precisa anotar, você que está assistindo a gente, você quer sair da caixa do trabalhador, que caixinha que você está, conecta com a mentalidade de pessoas que estão na caixinha do empreendedor, do investidor e do empresário. Quais são os atributos, Carlos, que você enxerga nessas caixinhas assim? Você acredita que uma mentalidade de investidor é diferente de uma mentalidade de um empresário, por exemplo? Vinícius, é diferente em vários aspectos, obviamente, porque, como você disse, a gente vai aprendendo, né? O processo como um todo é um aprendizado. Então, a gente vai... É a história da caixa de ferramenta, né? A gente começa a nossa trajetória de trabalho com duas ferramentas na nossa caixinha e a gente vai ganhando ferramentas e, com isso, a nossa mentalidade também vai mudando. Uhum. Né? E uma vez que a gente aprende a fazer uma coisa, a gente não desaprende aquela coisa. A gente pode não fazer o que deveria ser feito, como a gente já falou outras vezes sobre isso, mas a gente não desaprende. Então, em alguns aspectos, sim, muda a mentalidade, tá? Mas eu acho que uma coisa bem importante para a gente dizer aqui, que eu acho que é comum para todos os níveis e que é fundamental, não importa o nível que você esteja, e quem não entender isso sempre vai ter muita dificuldade de subir qualquer degrau, tá? Vai ter dificuldade de subir o nível. Tudo que Uau. você faz é para você. E eu acho que isso é uma das coisas que mais atrapalha para a pessoa subir de nível. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes o miserável, ele acha que se ele começar a trabalhar, ele vai estar trabalhando para enriquecer alguém, para enriquecer um patrão, para atender pessoa mal educada, para limpar a sujeira que os outros fizeram. É sempre para alguém. Ele nunca percebe que o que ele está fazendo é para ele. Ele não percebe que ele está adicionando habilidades na caixinha dele, ele não percebe que ele está crescendo enquanto pessoa, ele não percebe que ele está transformando a mentalidade dele na mentalidade de alguém que produz. Entende? E isso serve para o trabalhador também. Ele chegou na parte do trabalhador. Se o trabalhador não tiver a mentalidade de que o que ele está aprendendo, o que ele está fazendo, não é só para a empresa que ele trabalha, ele está fazendo para ele. Aquilo que ele está aprendendo e que ele está desenvolvendo vai gerar valor na vida dele sempre. É algo que ele aprendeu, que ele executa e que ele vai levar para o resto da vida dele e que vai agregar na caixa de ferramentas que ele tem. Entende? Então, quando você passa a ter essa mentalidade que cada degrau que eu subo, quem mais está ganhando com aquilo sou eu, tá? Não importa o salário que eu tô recebendo, claro que, né, de uma forma geral é importante o salário, sim, mas é menos importante do que esse aprendizado no sentido do que isso vai trazer de benefício na minha vida.
entende? Uhum. Quantas histórias que a gente já ouviu, muita gente dizendo, eu fui trabalhar de graça para aquela pessoa durante 1 ano, porque trabalhar de graça para ela ia me botar num patamar que eu jamais chegaria se não fosse assim. Essa é uma pessoa que tinha a visão, claro que isso não é para todo mundo, tá, Vinícius? Mas é só para uma analogia, vamos dizer assim, Uhum. para a gente entender a mentalidade. Essa pessoa queria sugar o conhecimento daquela outra, no sentido de modelar, né? Para que Uhum. ela conseguisse pular um nível que ela não conseguiria de outra forma. Então, ela estava disposta a não ser remunerada para ter aquele conhecimento. Ela entendia que o trabalho que ela estava fazendo não era para deixar aquele empregador mais rico, mas para ela adquirir um conhecimento que ela não teria de outra forma. Então, você que está hoje num emprego, seja ele qual for, e não está aprendendo dentro desse ambiente, não está aprendendo com colegas que estão com mais experiência ou que estão numa posição diferente, não está prestando atenção no que está acontecendo, não está tentando se aproximar de alguma forma dos diretores dessa empresa para que você possa ter algum tipo de aprendizado diferente ou um crescimento dentro dessa própria empresa, você está sim com a mentalidade do miserável. Ou estagnou na mentalidade só do trabalhador. Eu sou pago para fazer do A ao B, eu vou fazer do A ao B. Entende? E esse tipo de mentalidade, quando você entende que tudo que você faz é primeiro para você e por consequência gera valor para alguém, isso muda a mentalidade, muda o resultado em todos os níveis. Em qualquer um desses níveis, você vai ter o resultado proporcional a essa mentalidade que você tem. Entende? Então, seja na parte do investidor, é a mesma coisa. Do empresário, a mesma coisa. Entende? Então, é importante você ter esse tipo de mentalidade. Que primeiro, eu estou agregando ao meu conhecimento, à minha caixa de ferramentas, e isso vai me possibilitar ter resultados ainda maiores e, por consequência, transbordar na vida de muito mais pessoas. Né? Isso que você colocou aqui me fez uma pergunta uma vez que eu recebi, pessoa falando assim, Vinícius, para uma pessoa chegar no nível de empresário, investidor, você acredita que ela precisa do quê? E aí a minha resposta foi de entender para poder começar, ou seja, ter uma mentalidade de início. Tem uma pergunta da Fernanda aqui, quais os desafios mais comuns em cada nível? Entender para você tomar a decisão. Eu tenho alguns investidores investem na minha empresa. E todas as vezes que eu vou conversar com o investidor, a primeira pergunta que eu quero entender é o que ele busca. O que você busca? Ah, eu quero dinheiro. Cara, você está no lugar errado. Porque não existe almoço grátis. Não existe dinheiro fácil. Não existe. Dinheiro é energia. É algo que você vai colocar, ele vai ter um retorno. Qual? Está disposto a pagar o preço? Eu já vou nos riscos. Quais são os riscos? Quais os desafios mais comuns em cada nível? Os riscos que você vai enfrentar em cada caixinha que você tiver. Não existe... se pergunta para o dono da Amazon, hoje, lá quando ele começou lá como um empreendedor. Aí ele sabia o nível que ele podia chegar como empresário. E aí ele assumiu o risco. Aí ele sabia o nível que ele tinha que... Para ele chegar onde ele queria, ele tinha que subir mais um nível. Só que ali tinham novos riscos. E aí a mentalidade. Peraí, eu quero subir de nível. Então eu tenho que ter uma mentalidade exatamente nesse sentido para acessar esse nível. Esse processo de entender os desafios mais comuns se você não tiver uma mentalidade totalmente voltada para aquilo que você busca, você vai sofrer sérias consequências. O que Exato. você busca? Ah, eu não sei. Então, peraí, você provavelmente ainda está com a mentalidade lá ou do trabalhador ou do miserável. Eu tenho que trabalhar muito para ter muito resultado. Muita gente está nessa caixinha do trabalhador, como eu tive durante muitos anos da minha vida. Para mim, vender a minha hora era o que eu tinha, foi o que eu aprendi. Então eu tinha que trabalhar muito, muito para ter. Muito trabalho significava muito, muito dinheiro. E não é isso.
né? Quando você entende que hoje, por exemplo, vamos pegar o Musk, o Elon Musk, o dono da Tesla, aí, ele tem um monte de coisa. Empresário, investidor, empreendedor, o cara é hoje o mais rico do mundo. Então é fácil falar dele, né? Para ele hoje, o risco dele assumir, colocar US$ 1 milhão em algum negócio, por exemplo, o risco que ele assumiu em comprar o Twitter, ele sabia os riscos que ele tinha. Então qual que era o desafio ali? Peraí, eu quero isso. Então ele empacotou o que ele precisava, entrou no desafio. O Twitter não entregou o que ele queria. O que ele fez? Tirou o time dele de fora, de campo. Mas ele sabia onde ele queria chegar. Agora pensa, eu vou usar um exemplo muito. Não, eu tenho aqui R$ 1.000 guardado, eu quero ser um investidor. Tá, se você quer. Não, eu quero ser um investidor porque esses 1.000 aqui tem que virar 10.000. Provavelmente você vai cair numa pirâmide, provavelmente você vai cair em um negócio que não é sustentável. É muito mais fácil você pegar esses 1.000, comprar de água e vender no farol, e fazer esses 1.000 virar 2.000, depois esses 2.000 virar 3, depois 4, do que você pegar achar que, eu vou colocar lá na empresa do Vinícius 1.000 e eu vou ganhar 10.000. Não existe isso. O desafio mais comum em cada nível é a mentalidade e saber onde você quer chegar. Esse é o desafio. Tem que ter clareza na sua mentalidade. Onde você quer chegar? Então, por exemplo, eu estou entrando num novo projeto aqui em Orlando. Então, eu já participei, já investi em uma empresa de limpeza, já empreendi nela, né? E hoje ela tá tocando. Hoje eu sou empreendedor dentro de uma empresa de aluguel de carro e ela está acontecendo. E eu vou começar como investidor dentro de uma outra empresa. Só que o que eu vou investir? Tempo, conhecimento e um pouquinho de dinheiro. Quando você é investidor, essa mentalidade que eu aprendi, nem sempre você vai investir dinheiro. Qual que era a minha mentalidade, Carlos? Para você ser investidor, eu tenho que colocar dinheiro. Às vezes você vai ser investidor colocando seu conhecimento, às vezes você vai ser investidor colocando a sua imagem, às vezes você vai ser investidor colocando ideias. Então, os desafios é você ter clareza de como você vai entrar em cada nível. Então, o cara que está na caixinha com a mentalidade miserável, quando o Carlos colocou aqui mentalidade, é puro isso, provavelmente ele não vai entender o nível investidor. Porque ele vai achar que para ele investir ele precisa de dinheiro. Ser investidor não tem nada a ver com dinheiro. Não. O Carlos, por exemplo, ele me trouxe uma informação, Vinícius, olha, você faz isso, isso, isso e isso. Se ele empacotar esse negócio dele aí e vender, ele tem uma empresa. Uma empresa que vai vender mentorias. Ele vai ser um empresário. Se ele fizer um livro e lançar, ele vai ter uma empresa lá, e dentro dessa empresa tem a caixinha que vai vender livro o resto da vida dele. Então, assim, a mentalidade é que vai fazer a diferença para onde você chega. Então, se você tem uma pergunta, quiser saber de alguma coisa, fica à vontade. Deixa eu ver quem está aqui com a gente, Carlos. Então, nosso amigo Ajubá está aqui. Raimunda, tudo bem? Fernanda. O Dimas está por aí. Marcial, bem-vindo. Josenira, sejam todos muito bem-vindos. Compartilhem esse link aqui, manda para mais pessoas. Essa live ela não fica salva. Então, vai anotando aí o que você precisa. Às vezes a gente coloca lá vou pedir para colocar no YouTube essa live, que ela tá bem legal. A gente deixa lá no nosso canal, lá no Legado SA, para as pessoas absorverem esse conhecimento. Você que ainda não entrou no YouTube, tem podcast lá, bem legal. E, Carlos, mais uma vez, tá o convite aberto aqui. Eu quero você aqui no nosso podcast para a gente te entrevistar. Você e a esposa. Pode começar com você, depois a esposa, depois a gente faz os dois juntos. Acho que tem bastante material para a gente fazer aí. Não, vai ser um prazer, é só marcar. Tá E em bom. relação a isso que você falou, Vinícius, da mentalidade, né, que a gente vem falando, só para deixar um pouco mais claro, né, para o pessoal entender, muitas vezes, assim, que trazendo um pouco para a minha experiência, né, a minha vivência dentro desses níveis no mercado, eu percebia muito, assim, você também trouxe isso muito bem, não é porque você está num nível
que a sua mentalidade precisa estar só naquele nível, que você precisa atuar só naquilo ali, né? Tem muita gente de sucesso que repete essa frase: o melhor lugar para começar a empreender é na empresa do outro, né? E isso é uma verdade gigantesca. Por quê? Porque os riscos são menores, né? Você tem a possibilidade de aprender com alguém que já está ali. Então, tem uma série de coisas que são extremamente positivas, que você tem um respaldo do que quando a empresa é sua, você não tem. Você falou antes, né? Surge um problema, o problema é meu, né? Se eu estou empreendendo na empresa de alguém, aconteceu alguma coisa, eu levo para a pessoa responsável e divido aquilo com ela, né? E é uma pessoa que muitas vezes tem muito mais experiência, pode me dar um feedback que eu vou, com certeza, utilizar dentro de uma das ferramentas que eu adquiri para o futuro, né? Então, eu percebi muito isso na minha trajetória. Eu sempre busquei, quando eu fui trabalhador, vamos dizer assim, eu sempre busquei trabalhar praticamente como se eu fosse o dono da empresa. Claro que eu não fazia isso propositalmente, mas eu tinha aquela sede de um dia me tornar o dono da empresa. Então, sem perceber, eu acabava sempre entregando mais do que eu estava sendo pago para fazer. E eu percebia que para algumas pessoas aquilo era muito na contramão, né? Existia uma mentalidade realmente de tipo, ó, eu estou sendo pago para fazer do A ao B, eu vou fazer do A ao B, né? Só que eu percebi que eu fazendo do A ao Z, eu não estava fazendo só para a empresa. Ali eu já estava com mentalidade de empreendedor, né? Eu já estava querendo ir além para aprender, para quem sabe um dia eu poder então me aventurar no meu próprio negócio. E não demorou muito para aquilo acontecer. Então, essa questão da mentalidade, quando a gente tem a mentalidade de miserável, como a gente falou no início, é muito difícil você passar para trabalhador, porque você fica se auto-sabotando e voltando para aquela miséria. Uhum. Né? Aí você entra no trabalhador, muita gente não cresce porque fica com aquela mentalidade de o empregador precisa ver o que eu estou fazendo, ou eu vou ficar tanto tempo nessa casa e vou ser reconhecido pelo tempo que eu estou, e não pelo que eu estou produzindo. Então a pessoa não percebe o benefício que tem na vida dela, para ela, aquela dedicação a mais, um senso de empreendedorismo, vamos dizer assim. Não necessariamente que eu tenha vontade de abrir o meu próprio negócio, mas empreender não significa só abrir o seu próprio negócio, mas ter a mentalidade de ir além, de fazer o novo, de fazer aquilo que ninguém está fazendo, de entregar mais, de gerar mais valor. Esse é o sentimento do empreendedorismo, né? Então, isso você faz na sua empresa, você pode fazer na empresa do outro. Então, é muito comum você ver empresas, pessoas que fazem um pouco além, crescerem muito mais rápido financeiramente, de cargos, do que aquelas pessoas que simplesmente entregam só aquilo que elas estão sendo pagas para fazer. E quando você se torna empresário, aí entra o novo desafio e a clareza, de novo, da mentalidade, né? De você entender que agora o seu papel naquela empresa é diferente. Ó, empreendedor é basicamente, né, eu fazendo tudo, eu fazendo o negócio acontecer. De repente eu começo a trazer pessoas para o meu negócio, eu vou aprendendo a delegar, e delegar é uma coisa que a gente aprende, né? Você tem empresa, sabe disso. Então é uma coisa muitas vezes difícil, né? Porque a gente está tão acostumado a nós mesmos fazermos tudo na empresa que a gente às vezes tem uma certa dificuldade até de delegar, né? E o delegar faz parte do tornar aquele empreendimento numa empresa, né? É você passar a gerir a empresa e não necessariamente trabalhar naquela empresa, né? E a questão da mentalidade de investidor também, né? Você pode estar trabalhando e preocupado já em formas de investir aquele rendimento, né? Eu me lembro que quando eu era trabalhador, eu era tão organizado financeiramente, isso era uma característica minha, tá? Talvez por ser filho de bancário, né? Meu pai era bancário, então eu era muito organizado financeiramente. Eu conseguia juntar um dinheirinho e quando sobrou o primeiro dinheirinho, investir num terreno. Então eu já tinha a mentalidade, né, ao invés de comprar algo assim, né, para o meu próprio desfrute, vamos dizer assim, para o meu próprio prazer imediato, eu busquei investir num terreno. Né? Claro que os terrenos naquela época não custavam o que custam hoje, né? Uhum. E então foi possível fazer esse investimento. Mas esse tipo de coisa
independente do degrau que a gente está, se a gente entender que existe sempre uma mentalidade que está um pouquinho acima e a gente tentar buscar aquela mentalidade, tentar entender como aquela pessoa que já está naquele patamar pensa e age e resolve problemas, como você falou. Como é que aquela pessoa resolve problema? Porque se ela chegou lá, ela já passou pelos problemas que eu passei. Uhum. Como que ela resolveu? Entende? Significa que tem solução. Não importa onde você está no degrau hoje. Alguém já passou por ali. O problema que você tem hoje tem solução porque alguém já resolveu. Então, vá atrás de alguém que já resolveu e vá subindo passo a passo, degrau a degrau, até chegar naquele objetivo que você almeja. Não precisa ser empresário, né? Como você falou, pode ser que alguém fique muito bem, obrigado, muito feliz num cargo muito bem remunerado numa grande multinacional, por exemplo, e não tem a pretensão de se tornar um empreendedor ou um empresário, não tem nada de errado com isso, pode vir sim a se tornar um investidor, né? Então, a questão da mentalidade, muitas vezes, é mais importante para o crescimento do que qualquer outra habilidade, muitas vezes, que a gente possa ter. Porque você pode se sabotar mesmo tendo todas as habilidades, se a mentalidade não tiver em harmonia, em sintonia com aquela visão que você tem de futuro, né? Você falando aqui, eu, eu coloquei a palavra comportamento, né? Acho que eu empacotei aí tudo que você falou, tudo isso que você colocou dentro do comportamento. O empreender é um comportamento, o trabalhar é um comportamento, o empresário é um comportamento, o investidor é um comportamento. E aí esse comportamento, ele vai... Até o próprio miserável também é um comportamento, né? É como Exato. você vai agir diante das situações. Tem uma pergunta aqui que eu achei bem legal aqui do Ajubá. Como você alinha a mentalidade e as necessidades? Muitas das vezes sei o que precisa ser feito, mas não sei fazer. Bom, eu diria algumas coisas, assim, vamos. Eu acho que a primeira coisa é você começar a se espelhar em pessoas, e quando eu digo se espelhar é no sentido assim, acompanhar, tentar entender, seja um livro, seja um podcast, seja alguma coisa de pessoas que já estão naquela trajetória e que já tem um nível. Dependendo do nível que você está, eu não aconselho a pegar alguém que já está num nível muito superior, porque a gente tende a comparar os nossos resultados com os resultados deles e muitas vezes a gente desanima, tá? Então, eu acho que a gente buscar alguém que está um pouquinho acima facilita para a gente entender que é possível, se torna mais plausível, entende? É muito mais para o nosso cérebro entender, é muito mais fácil o nosso cérebro nos acompanhar naquele raciocínio quando o degrau é um passo acima do quando é lá no final da escada, tá? Então, acho que esse tipo de visão da gente buscar pessoas que têm esse resultado é uma forma da gente iniciar esse processo de mudança. Outra coisa da questão do comportamento, e aí, citando isso que você falou, muitas vezes a gente não consegue dar continuidade por causa da nossa autoconfiança. Nós não temos a confiança no que a gente é capaz de fazer, tá? E a autoconfiança vem, a falta dessa autoconfiança vem dessas promessas que a gente faz e quebra, tá, Vinícius? Então, assim, eu vou começar na academia amanhã, não começa. Aí você já começa a gerar dentro de você mesmo uma falta de autoconfiança, né? Agora, quando você começa a cumprir as pequenas promessas que você faz para você mesmo, aquilo vai gerando uma autoconfiança de o seu cérebro começa a entender, não, mas espera aí, cada vez que ele seta uma meta, um gol, um objetivo, ele vai lá e faz. Ele disse que ia fazer, fez. Ele disse que ia estudar, estudou. Ele disse que ia conectar com aquela pessoa, conectou. Ele disse que ia fazer, fez. Entende? O seu cérebro começa a entender que você é uma pessoa que cumpre aquilo que seta para fazer, por menor que seja. E isso faz com que a sua autoconfiança cresça de uma forma absurda. E o seu cérebro passa a te ajudar ao invés de te sabotar. Porque quando você descumpre todas as promessas, o cérebro começa, não, mas quem é ele para dizer que vai fazer? Ele sabe que não vai fazer. Ele já falou isso 1 milhão de vezes, não vai fazer. Autossabotador, né? Autossabotador. Começar na academia não vai começar na academia. Já falou 1 milhão de vezes, nunca começou. Quer mentir para quem? É. Essa vozinha Só que hoje, fica né? lá.
essa voz que fica lá dentro vem justamente dessas promessas que a gente fez e não cumpriu. Então, ao invés de fazer uma promessa muito absurda, que a chance de não cumprir é muito grande, comece com as promessas pequenas. Ó, amanhã eu vou caminhar 1 quilômetro, né, Vinícius? Ou vou caminhar só na quadra. Vai lá e faz. Cumpriu a promessa. O cérebro já entendeu que você setou e cumpriu. Próxima vez, de novo. E quando vier aquela vontade, daí você começa a lembrar, não, eu sou aquela pessoa que cumpre e faz. E aí você se torna aquela pessoa. Isso vai fazer com que você tenha a disciplina necessária para começar a agir em relação àquilo que você precisa. Então você sabe o que precisa ser feito, mas não faz. Se é falta de habilidade ou falta de conhecimento, você conecta com alguém que já trilhou aquele caminho. Se é falta de disciplina, você começa a cumprir as promessas que faz para você mesmo, para gerar no seu cérebro aquele padrão de que você é uma pessoa que executa e não uma pessoa que só promete e nunca faz. Você precisa mudar isso dentro do cérebro, senão nada acontece. Você sempre vai ser aquela pessoa que promete e não faz. Promete e não faz. E aí você algo vai entrar na linha do miserável, né? Que é Exato. o famoso vitimista. Exato. Né? Exatamente. O vitimista é o cara, falando de pessoa, né? O vitimista tá dentro da caixinha do miserável. Você, mas eu não consigo, eu tento, mas todas as vezes dá errado. Sim, vai dar errado 1 milhão de vezes. Se você tentar 1 milhão em um, talvez dê certo. Né? Mas só vai saber se vai dar certo fazendo 1 milhão em um. Né? Tem uma frase do Jordan que ele fala isso. Para ele acertar tantas cestas, ele teve que fazer milhares de tentativas, né? Não que todo mundo fala as que ele acertou. As que acertou e as que ele errou. Ninguém fala. Hoje, em quantos países você atua hoje? Sua empresa atua em quantos países? 3. Assim, clientes nós temos no mundo todo, né? Mas nós estamos presentes em 3 países, enquanto empresa. Em 3 países. Brasil, Estados Unidos e China. Então, olha só, a gente está falando com um empresário, empreendedor, investidor, que atua em 3 países diferentes, com uma mentalidade bem para frente, né? Tá numa frequência alta. Eu acho que isso é importante a gente falar sobre frequência. Para essa resposta aqui do Ajubá, que ele colocou aqui, o que você precisa ser feito? Ele sabe o que precisa ser feito, mas não. A pergunta é: muitas das vezes sei o que precisa ser feito, mas não sei fazer. Olha só, você sabe o que precisa ser feito. Não é que você não sabe fazer, é que você não fez. Só vai saber se você tentar. Vamos usar um exemplo muito fácil: bicicleta. Quando a gente nasce, você consegue colocar um bebê e falar para ele, vai lá na bicicleta? Não. Ele é bebê, ele tem todo um processo. Ele precisa... Não tem como. Não tem como. Aí ele vai crescer, ele vai se tornar uma criança, tá engatinhando. Tem como colocar ele na bicicleta? Não. Não vai. Mas se você já tem um corpo que cabe numa bicicleta, para você começar a pedalar é um processo. Às vezes você vai precisar de uma rodinha. Às vezes você vai lá e você vai começar a andar, você vai cair. E esse processo de não saber é você sentar lá no lugar e fazer. Porque você já viu pessoas andando de bicicleta. Às vezes você quer a bicicleta, aquela mais cara, de R$ 1 milhão, que tem de carbono, com a roda não sei o quê, para você começar. E você não vai começar, vai começar numa calóizinha lá de doação. Posso dar um exemplo aqui, Vinícius? Pode. Como eu comecei, eu durante muitos anos, assim, meus primeiros... Não, tranquilo. Meus primeiros investimentos foram na parte imobiliária, tá? Eu contei a história do terreno, e daí do terreno eu fui para imóveis na planta, apartamentos, esse tipo de coisa. E eu sempre gostei dessa parte, tá? Então, assim, sempre buscando... E aí o pessoal falava, o mercado de ações, e eu não entendia nada do mercado de ações. Né? Como é que eu vou começar a investir no mercado de ações? É basicamente isso. Eu sabia que eu não podia, a história do todos os ovos numa cesta só. Eu estava, por mais que o mercado imobiliário seja um mercado diversificado, que eu posso ter diversos ativos, eu queria diversificar daqui um pouco para o mercado de ações, só que eu não entendia nada daquilo.
Não entendia nada mesmo. Então, é basicamente a pergunta que foi feita. Eu sei o que eu precisava fazer, ou seja, né, eu preciso começar a diversificar, eu preciso entrar no mercado de ações, mas eu não tenho, talvez, o conhecimento para fazer isso. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a estudar. Primeiro, quando eu achei que eu já sabia alguma coisa, tu acha que eu coloquei dinheiro meu no negócio? Não. Eu fiz um simulado, Vinícius. O que é um simulado? Eu criei uma planilha, comprei ações imaginárias de algumas empresas e esperei um período X, 6 meses, um ano, para ver como é que as minhas ações que eu não tinha comprado performaram. Entende? Aí eu pude entender como aquele aprendizado que eu tive refletiu na prática. Se eu tivesse de fato comprado aquelas ações, eu teria ganho dinheiro ou perdido dinheiro? E aí, com aquela análise daqueles resultados, eu pude então tomar a decisão de tipo, ó, acho que estou preparado para começar a entrar nesse mercado ou não. E aí que eu fui dando então os primeiros passos, e já faz alguns anos que eu também invisto nessa parte de ações. Mas o primeiro investimento que eu fiz, eu não botei um centavo. Foi um investimento virtual, vamos dizer assim, um investimento falso, que estava só na minha planilha, mas que foi o suficiente para eu entender se aquilo que eu vinha estudando e vinha aprendendo estava fazendo algum sentido. Se eu estava realmente entendendo um pouco sobre esse assunto suficiente para arriscar fazer um investimento. Entende? Então, eu fui atrás para ter esse aprendizado. Eu me conectei com as pessoas que tinham aquele conhecimento, mesmo que pela internet. Por isso que eu falei, o conhecimento está disponível para quem quiser. Hoje tem uma infinidade de canais de qualquer assunto que você quiser. Entende? Então, se você não tem acesso a uma pessoa específica que já trilhou aquele caminho, que pode sentar com você e te ensinar e te mostrar, busque na internet, busque num livro, busque em conteúdos como esse que a gente está passando hoje. Entende? E comece a executar em cima daquilo. Comece a, dentro da sua realidade, a minha realidade é essa, então é essa. Vá conforme a sua realidade, mas comece. Comece e mantenha as promessas que você faz para você mesmo. Dessa forma, mantendo as promessas, você vai criando esse novo padrão de comportamento. E é tudo uma questão de comportamento, que nem o Vinícius falou antes, e disciplina. Disciplina nada mais é do que um comportamento que a gente nos obriga a ter, né, Vinícius? Em função dessa nova forma de mentalidade que a gente cria. Né? A gente passa a ter aquele comportamento de execução. Então, eu acho que independente do degrau, né, ter essa mentalidade, ter essa visão é o que vai fazer a diferença nos seus resultados. Você colocar isso me trouxe a obesidade de informação. Né? Muita gente tem muita informação. E o que gera obesidade? Muita informação. Excesso, exato. Excesso. Aí você vai lá, se abastece de 35 pessoas. Isso. E Tem não vários faz nada com direcionamentos, só que você não fez nada. Eu tenho um vídeo que eu fiz esses dias, coloquei no meu canal aqui no YouTube, que eu falo sobre isso. Né? O próximo nível para você chegar, o que você precisa fazer. É uma analogia que eu faço é exatamente, pensa só, você está dentro de um caiaque. Caiaque, né? Num rio. Você precisa ir para frente. Como é que esse caiaque vai para frente sendo que você está com o remo na mão aqui? Se você ficar girando só com a mão direita, ele vai ficar girando para cá. Se você ficar girando com a mão esquerda, ele vai ficar girando para lá. Você quer ir para frente, você vai ter que trabalhar o conhecimento e a ação. Conhecimento e ação. Então, todas as vezes que você pensar em alguma coisa, para você ir para frente, você tem que conhecer e agir. Não tem como você só conhecer. Você vai ficar girando. Não tem como você só agir. Que você vai ficar girando também. Você não vai sair do lugar. Conhecer, agiu. Você fez 1, 2, você vai um pouquinho para frente. 1, 2, conheceu. Então, foi o que o Carlos colocou. Ele foi lá, conheceu, teve conhecimento. Abriu uma planilha virtual, agiu. Aí ele ficou entendendo o comportamento, ele conheceu. Aí ele continuou fazendo, ele agiu. Com 6 meses, ele viu como é que ele funcionava, ele entendeu, conheceu. Aí ele foi lá e agiu de novo, abriu a conta dele. Aí ele foi entender um pouco melhor, ele continuou agindo. E o caiaque dele de investidor, né, nesse ramo que ele atua, um dos ramos que ele atua, começou a ir para frente.
Exato. Agora imagina só se ele só conhece, fica lá só com conhecimento, assistindo o Thiago Nigro. Hum, Ah, Thiago Nigro, Natália não sei o que lá, Natália lá, que é uma outra que fala bastante na a Curi, internet. né? Ele Uhum. a Natália, ele ia ficar o quê? Girando em torno, é o que acontece com a maioria das pessoas. Isso. Segue vários gurus, só que não age. Nossa, isso que você Ah, falou é sensacional. Se a gente esse pudesse deixar uma ponto, dica, é realmente essa. Escolha um que fecha com o que você está buscando em termos de resultado, de forma de pensar, forma de. Né, que exista uma identificação entre você e a pessoa que você está seguindo, foca nela e execute aquilo que a pessoa está sugerindo você a fazer. Né? É uma das formas mais eficientes, se não a mais eficiente, né, Vinícius, de realmente começar a ter movimento e esse movimento gerar resultado. Senão, o caiaque vai ficar dando volta e... e aí eu apliquei isso na minha saúde, né? E desde faz 36 dias que eu não falho. Essa teoria eu Viu conhecia, só? eu aplicava em outras áreas da minha vida, só que eu não aplicava na saúde. Eu me sabotava, eu era um miserável nesse sentido. Eu falei, não, cara, eu preciso investir em mim, eu preciso ser a minha empresa, conhecer como é que ela funciona, que é o meu corpo. Eu Uhum. preciso ser o empresário dela, eu preciso que ela aconteça, eu preciso trabalhar nela forte. E eu preciso que o lado miserável saia daqui. E aí, o que, que eu comecei a fazer? Age. Então, todo dia eu escolho. Eu tenho a escolha de arrumar um culpado para academia. Eu tô com sono, eu tô cansado, eu tô com. Eu posso arrumar o culpado que eu quiser. Só que o que eu fiz? Eu criei algo que eu gosto. Eu coloquei a natação, que é uma coisa que eu gosto. Piscina e tal. E aí é o meu prêmio. Né? Eu falo assim, eu vou para academia. Eu não gosto. Se você falar se eu gosto de caminhar, eu não gosto. Meus primeiros 10, 15 minutos de esteira é horrível. Me faz mal, mas eu preciso. Eu estou empreendendo em mim. Eu preciso sair Exato. dessa caixinha. Eu preciso pegar todo o conhecimento e colocar em prática para que as coisas comecem. Antes eu ligava, não, eu preciso emagrecer. Você não precisa emagrecer, você precisa ter uma longevidade. Uhum. Né? Você precisa beber água, Vinícius. Todo mundo sabe o que precisa ser feito. Ah, não, eu vou no nutricionista. Meu amigo, você já sabe o que pode e o que não pode comer. Você já foi 15 vezes no nutricionista. Você já fez 38 planos na sua vida inteira lá no anual e foi 2 meses, se foi muito. Era isso que eu falava para mim. Eu sei o que tem que fazer. Eu sei que comer pizza, eu sei que comer pão, eu sei que fritura, eu sei tudo isso. Essa suco de gaxinha, que não sei o que, cheio de açúcar, guaraná, refrigerante, tudo isso eu sei. Você sabe. Então, no lado empreendedor, existem algumas caixinhas que você sabe quais são os riscos. É que você ainda fica olhando o que? O corpo perfeito, a empresa a gigantesca. Não adianta eu ir lá Uhum. na academia ver um cara que tem um braço desse tamanho, que treina há 25 anos, É. toma bomba ou não toma. Né? Aí, do mesmo jeito que acontece na vida empresarial, acontece na sua vida. Aí você vai achar atalhos, remédios, emagrecimento rápido. Aí sabe o que vai acontecer? Você vai se frustrar, porque quando você parar, você vai engordar 15 vezes. Vinícius está aqui para te dizer isso. E isso estava só replicando o que acontecia comigo como empreendedor. Eu tava toda ator, não, agora vai, não sei o quê. Um probleminha que dava, eu pensava 2 vezes, só que chegou uma hora que eu não tinha mais para onde recorrer. Eu precisava da grana, né? A minha motivação era o dinheiro. Hoje não. A partir, se você não segue a gente ainda, aluga em Orlando, @aluga em Orlando, é a empresa de aluguel de carro. A partir de agosto a gente vai gerar experiências para as pessoas. A pessoa vai vir para cá, ela vai ter a opção de ter um fotógrafo lá na Uau. Disney com um fotógrafo, vai poder pegar um Uhum. carro conversível e fazer fotos. Então, a gente está empacotando um novo serviço lá para um outro público. Porque eu já entendi o público, como funciona o turismo, já entendi como funciona o morador, agora eu vou atingir outro público. Eu saí da caixinha mental daquele lado assim, eu estou indo para outro lado. Porque eu estou conectado com pessoas, eu estou seguindo mentores. E assim, eu vou falar para você, em cada área tenha um. Saúde, quem quer que você mentora, que o cara te fala assim, que te ensina sobre saúde? Sobre empreendedorismo. Quem que é a pessoa? Eu quero empreender. Não, eu quero ser empresário. Ou tem um cara só que você vai seguir ali, você vai falar, tudo que ele falar aqui eu vou executar.
Aí você tem 32 gurus, cada um fala uma coisa, um fala para você acordar 5 da manhã, o outro fala que você tem que acordar a hora que você quiser. Você entende? O que vai acontecer? Sua cabeça... Bum. Não Você fala, tem meu Deus, o como, que né? eu faço? Aí você volta na caixinha da miséria. Quando a Elaine montou esse qual o seu nível aqui, para a gente fazer o post, tudo, eu falei, uau. Né? E aí eu fiquei pensando, quem que eu chamo para falar sobre esse assunto? E aí eu falei, pô, o Carlos é o cara hoje que pode com maestria falar sobre isso. E a gente está mais de uma hora aqui já falando, e eu nem, por mim, eu vou aqui até, vou embora. Sim, Eu não sei como é que você segue, né? tá de horário aí, vamos embora. Não, tá tranquilo, tá É tranquilo. você Esse que tá aí, assunto é... se tiver alguma pergunta, manda aí. Manda, por favor, pessoal, fica à Ó, deixa eu ver se tem vontade. alguma aqui, ó. A Gi colocou aula maravilhosa. Que isso, Gi? Tamo junto. Se tiver dúvida, manda. É. A, a Josemira mandou, ó, aula ótima, depois vou assistir na íntegra. Vou pedir para deixar salvo. Igor, que é o Ajubá, Brasil, que sua pergunta foi respondida? Se tem mais alguma coisa? Rafa, meu brother, tem um podcast que eu falo sobre empreendedorismo com o Rafa, tá aqui no, no legado. Depois entra lá no YouTube, dá uma assistida. A gente fala como é empreender aqui nos Estados Unidos. O Rafa, ele tem uma empresa de paver aqui, que é pisos, né? Uhum. E ele fala com bem legal assim a dificuldade de você começar. Depois ele fala como ele Sim, fez o processo. Eu falo um pouquinho também de como eu fiz, né? E hoje aqui a gente está abrindo um pouco mais, falando de mentalidade, né? Falando de comportamento, falando de ação. Olha lá, o Rafa está falando qual foi o momento que percebeu que estava no caminho certo. Aí é com você. O vamos cara lá. Cara, manda bala. eu acho que foi justamente nessa fase que eu comentei, assim, quando eu era trabalhador, vamos dizer assim, né? Trabalhava para uma empresa no Brasil, uma empresa grande, e eu comecei a perceber essa questão de comportamento. O meu comportamento na empresa versus o comportamento de alguns colegas de trabalho, né? E eu, por mais que muitas vezes, assim, tipo, eu tive pessoas, colegas de trabalho que me disseram, tá, mas para que trabalhar tanto? Para que fazer tanto? Para que, entende? Coisas assim que não está sendo pago para isso, mas para que se dedicar tanto? Só que para mim eu não estava fazendo só para a empresa. Eu realmente, só que eu não tinha essa percepção, mas eu estava fazendo aquilo porque eu estava aprendendo com aquilo também. E aquilo para mim era algo assim, tipo, mas eu me comprometi com esse trabalho, eu me comprometi em entregar resultado. Quando eu fui contratado, a pergunta que me fizeram é se eu tinha condição de cumprir aquela função. E eu me comprometi com aquilo. Então, o mínimo que eu posso fazer é entregar 110%. Na minha cabeça, na minha forma de pensar, era assim que funcionava. E ali eu percebi que já existia uma diferenciação, né? Só que para você entender como a questão da mentalidade também é importante que você tenha a ação, né? Aquilo que a gente falou da execução também, que nessa mesma empresa eu fui contratado e eu tinha um superior, eu tinha um chefe direto, né? E eu suguei tudo que eu podia daquele chefe. Tudo que ele podia me ensinar, eu pedi para aprender, e as coisas que tinham, por exemplo, era numa empresa de calçados e acessórios, né? E eu disse, não, mas eu quero aprender a fazer. Então eu ia lá e eu pedia para o cortador do couro lá ir para o lado e ele me ensinava a cortar, como é que eu faço, como é que eu... E eu fui aprendendo todos os processos. Porque esse chefe me disse assim, se você não sabe fazer, vai chegar qualquer pessoa e vai dizer, isso aqui é impossível. Se você não sabe fazer, tem que acreditar. Não tem como discutir. Não sabe. Agora, se você já fez, já sentou lá, sabe que é possível, e a pessoa disser, isso aqui não dá para fazer, você pede licença e vai lá e faz. E aquilo ficou em mim de uma forma assim, foi muito interessante, aquilo gravou. E eu fui nesse modo de, né, sugar e aprender. E passaram-se 2 anos, ele saiu da empresa. E aí eu percebi, olha só, eu percebi a movimentação dos diretores da empresa
em contratar um substituto para ele. E aí eu fiquei pensando para mim, será que eles sabem o que eu faço na empresa? E aí eu tomei coragem e pedi uma reunião com a diretoria, Vinícius. Eu tinha 22 anos. Pedi uma reunião com a diretoria. E, a princípio, imagina os diretores, assim, né? Lá vem piada, né? Eu me dei ao trabalho, eu imprimi todos os relatórios de venda, tudo que eu fazia, tudo que eu tinha implementado na empresa, que a empresa não tinha e eu tinha implementado, planilhas que eu tinha criado, formas, enfim, coisas que eu vinha criando. Pedi a reunião, mostrei tudo para os diretores. E aí eu disse, eu estou mostrando isso por um motivo. Eu percebi que vocês estão procurando talvez alguém para o lugar do meu ex-chefe. O que eu gostaria de propor para vocês é me darem a oportunidade de substituir esse chefe e contratar alguém para o meu lugar. Aí eles me pediram 2 dias para pensar e depois me deram a resposta e acabaram me colocando então naquela função. Então, com 22 anos, eu me tornei chefe daquela divisão. Só que isso só aconteceu porque eu estava buscando aquilo. E porque eu já tinha tanta confiança nas minhas ferramentas, e eu já vinha com aquela mentalidade de que eu cumpri e fazia, que quando a oportunidade surgiu, eu não esperei, eu fui lá e peguei. Entende? Poderiam ter dito não? Poderiam. Só que aquilo, para mim, igual seria algo que, mesmo que não desse certo ali, eu levaria comigo para uma próxima oportunidade. Entende? Então, ali naquele momento eu percebi, eu acho que foi nessa época que eu percebi que eu estava no caminho certo. Porque eu tinha resultado para mostrar, eu tinha aquele comportamento que a gente falou antes, né? Aquele mindset, aquele comportamento de dono da empresa. Mesmo sendo funcionário, eu já pensava como um empresário, querendo ou não, mesmo antes de empreender. E eu acho que foi ali que eu percebi, quando eu comecei a fazer esse comparativo com muitos dos meus colegas e quando eu realmente fui aceito pela diretoria para essa oportunidade, quando eles aceitaram o meu pedido. Ali eu percebi que eu estava no caminho certo. E dali para frente as coisas foram acontecendo, eu saí dali, montei o meu negócio e aí dali Hoje para sua frente é empresa atua história. com o quê? Oi? Hoje sua empresa atua com o quê? Hoje nós trabalhamos, o nosso foco é desenvolvimento de produto, continua, que era uma coisa que eu já fazia naquela época, só que eu parei de trabalhar para uma empresa e comecei a atender a várias empresas. Então, hoje a gente trabalha com desenvolvimento de produto para uma gama de empresas, né? E faz essa parte também de produção na China. Então, hoje a gente ampliou, né, a nossa gama de atuação, mas eu continuei dentro da área que eu já entendia, né? Minha área de expertise, que era já esse desenvolvimento de produto, Tem algum né? produto que Só, você possa falar que é muito conhecido, que vocês desenvolvem? Vinícius, a gente trabalha assim, a gente trabalha marcas, eu posso te dizer marcas que são conhecidas, só que são produtos dessas marcas, né? Então, assim, marcas internacionais como Sophia Webster, que é uma marca internacional, Cult Gaia, que é uma marca internacional, algumas marcas do Brasil. A gente trabalha com maquinários, peças para maquinários. Então, tem uma série de coisas que a gente tem clientes que nos procuram para desenvolvimento, tanto de partes, né, de peças, estou precisando fazer determinada peça, como também para produtos prontos, no caso, né? Uhum. Então, específico assim é difícil porque são produtos de marca, né? Então a Aham. gente não pode dizer que é um produto, Um digamos assim, só. nosso, Aham, entendi. né? Aham. Mas que tem um dedinho nosso nos produtos dessas marcas, tem. Isso a gente pode ficar orgulhoso em dizer. Por que eu fiz essa pergunta? Um comportamento lá atrás, olha onde te colocou no hoje, né? O seu Uhum. comportamento de hoje é o que vai determinar o seu amanhã. O que você está fazendo agora Exato. é o que vai determinar. E escutar isso só mostra que eu tô no caminho certo, sabe? Ouvir isso de você, que é o cara que a gente fala bastante, né? É um cara que eu Sim. me inspiro bastante e eu sei que eu tô no caminho certo e Obrigado, cara. quando eu crio um produto novo, por exemplo, esse da experiência, eu já vejo as pessoas, pô, vindo aqui, já vou falar, tô quase fechando com uma empresa parceira para ter Tesla e essa ideia foi Uau! sua.
você que me falou, Vinícius, você não já pensou em ter... Eu falei, eu fiquei pensando, eu falei, cara, é verdade. Eu estava limitado na minha cabeça. E Sim. aí, o que eu fiz? Eu não tenho capital para comprar. Então, eu vou trabalhar com o dinheiro do outro. Eu conheci um rapaz lá em Miami, através de network. Uhum. E aí eu falei com ele, cara, eu vi que você tem uns Teslas, como é que funciona? Tem uma empresa aqui em Orlando, assim, faço isso, 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 já atendo um público. Ele falou, ó, vem aqui, vamos tomar um café de tal data, que vai ser agora mês que vem, e a gente Uhum. vai pensar em alguma coisa junto. Eu já sei, porque eu já vou com o relatório pronto. Já vou chegar para ele, ele já sabe que ele vai colocar os carros para eu ter dar essa experiência para o meu cliente. Né? De o cara vir aqui, dirigir um Tesla, o cara tirar Sim. foto. É assim, fazer algo bem legal. E assim, é um comportamento. Você que está assistindo aí, Ó, a Gisele comentou ó, eu também, estou ó. no caminho Tô no certo. caminho Muito bom certo. contar a Muito sua bom, Gisele. história. É isso. É assim, É. você está conectado com pessoas como o Carlos, né? Amanhã eu vou ser o Carlos, né? Nessa área. Porque ele está lá de trás, ele está há anos fazendo isso. Eu sou um bebê aqui. Então, e esse lado de você que está assistindo, que ainda não chegou nessa caixinha do investidor, do empresário, não se cobre, porque é um comportamento, começa no pouco. Isso. Tem uma É, palavra na isso é. Bíblia que fala que sendo fiel no pouco, Deus te coloca no muito. Então, o pouco, às vezes, é o momento que você está vivendo. Mas se você for fiel, se você, cara, acreditar, colocar energia, tirar essas crenças do passado, aquilo que falaram sobre você, entender como é que funciona a sua mente, né? Você que está assistindo, não tem como eu não falar de Deus aqui. Isso tudo é obra de Deus, né? Sem dúvida. Deus é muito bom e ele sabe, ele conhece o desejo do seu coração e da sua mente. E todas as vezes que você se coloca à disposição em fazer aquilo que agrada a ele, né? Uma das coisas que começaram a fluir do dia que eu falei para Deus, Deus, essa empresa não é minha, ela é sua. Ela é sua. Eu quero que o Senhor seja resplandecido nas minhas atitudes aqui, nas minhas ações. E aí, quando eu recebo um feedback de um cliente, pô, que legal. Eu recebo, às vezes, eu peço para cliente vídeo, se você acompanhar lá no Aluga, tem vídeo de cliente falando, dentro do parque, lá na Disney, falando, ó, aluga com ele, porque a minha experiência está sendo maravilhosa. Então, isso é a satisfação. Só que eu comecei, eu tinha um, eu tinha dois, eu tinha três carros, eu tinha quatro, mas comecei. Então, Aí. você que está assistindo, comece. Comece a agir para o seu próximo nível. A Amazon, ela começou num quartinho. Né? Eu estou usando a Amazon, mas várias empresas, se você escutar a história da Magazine Luiza, por exemplo, como ela começou, a mesma coisa. Né? A história da Sodier, tem tantas histórias da ReHap do Tantas, Brasil, lá né? de brinquedos. O cara, meu, Tantas histórias tantas fantásticas, histórias né? assim que você pode ouvir e falar, uau, sabe qual que é a diferença deles para cada um de nós? Eles começaram. Começaram. Eles tiveram um E comportamento para chegar onde eles estão. e isso que você falou, Vinícius, do passo pequeno, né? A gente já falou isso antes. Uma ferramenta que eu gosto muito, tá? Que eu acho que as pessoas não, a maioria não usa, cara. Eu acho essa ferramenta fundamental você desconstruir de trás para frente. A gente mira muitas vezes naquele objetivo final e aí a gente fica perdido do que fazer, porque a gente está muito distante daquele objetivo final. Ninguém sonha em ter uma coisinha, um passo. A nossa mente não sonha no próximo passo, a nossa mente sonha no resultado final. Né? Então, onde é que eu quero estar? Eu quero estar lá naquele lugar, naquela mansão, com aquele valor na conta, com aquele não sei o que, mas hoje eu estou aqui. E aí já dá aquela murchada. Né? Tipo, o cérebro já não, volta para a tua realidade. Então, uma ferramenta que eu gosto muito, que eu acho muito importante é assim, ok, é plausível? É plausível. Só que quais são os degraus que existem antes? Quais são os passos que eu preciso tomar antes? Vamos desconstruir. Bom, para chegar lá eu preciso, né? Qual que é o passo anterior àquele resultado? E assim eu vou indo. Então, se você quer crescer dentro da empresa que você trabalha hoje, por exemplo, né? Hoje eu estou numa situação que eu estou num cargo X, mas existem mais 3 cargos acima de mim que eu sei, fora a diretoria, né? O que eu preciso fazer para subir um cargo? Então, para subir um cargo eu preciso fazer isso, para fazer isso eu preciso aprender isso. Então, comece a aprender hoje para quando tiver a oportunidade você
está pronto, que é o exemplo que eu comentei que aconteceu comigo. Né? Claro que eu não tinha essa mentalidade, comigo acabou acontecendo, né? Daí acredita cada um, né? Seja Deus, seja o universo, mas as coisas aconteceram que eu estava pronto para pegar aquela oportunidade. Mas imagina se aquela oportunidade surgisse e eu não tivesse aprendido nada, eu fosse só como os meus colegas, que fizesse só o que eu fui contratado para fazer. Eu jamais iria assumir aquela posição. Eu não ia ter propriedade, eu não ia ter capacidade técnica, eu não ia saber o trabalho para estar naquela posição, naquele cargo, entende? Então, querendo ou não, eu fui me preparando, mesmo sem ter o salário proporcional. Eu não esperei ter o salário para fazer o trabalho. Eu primeiro fiz o trabalho, quando surgiu a oportunidade, eu encaixei naquela vaga. Entende? Então, isso vale para tudo. Vale para tudo. Então, se você quer crescer, seja na empresa que você quer empreender, comece a ter mentalidade de empreendedor, comece a agir como um empreendedor, comece a prestar atenção naquelas pessoas que têm um resultado parecido com o seu, né? Então, e comece pequeno, bem como o Vinícius falou, sonhe grande, mas comece pequeno. Faça essa desconstrução, qual é o próximo passo? Qual é o próximo nível? E vá indo, dê tempo ao tempo. Uma analogia que a gente faz, né, Vinícius? Um prédio. Pensa num prédio altíssimo, né? Grande, um prédio bonito. Quanta fundação que precisou ser feita, que ninguém viu, para aquele prédio depois começar a aparecer, né? Quanto foi feito para baixo, quanto trabalho árduo que foi feito lá embaixo, que ninguém nunca viu até aquele prédio começar a aparecer. Entende? E é isso que você precisa fazer. Começa a fazer aquele trabalho lá embaixo, muda a mentalidade, muda a crença, muda as pessoas que você segue, muda as notícias que você lê. Começa a fazer essa mudança de realidade, de mentalidade. Esse trabalho de fundação, esse trabalho de base. E aí você começa dali para frente, então, construir o seu prédio. Aí vai começar a aparecer o resultado. Mas é construção, é mentalidade, comportamento. Uau. O Ajubá escreveu aqui, ó, expectativa e realidade, desejos e práticas. É sobre isso. Eu vou usar o exemplo de um menino aqui em Orlando, que ele está vendendo camisa de time. Ele compra na China e está vendendo aqui. Ele tem, acho que, 16 anos, 17 anos. Aí meu filho começou nesse processo também de comprar e vender. Só que aí a mentalidade, né, de você colocar em prática aquilo, né, às vezes nasceu um empresário aí no ramo de vendas de roupa, a camiseta vai fazer a marca dele, né, com as camisetas dele, aí quando vê o rapaz virou uma grife, mas ele começou, né, ele lá atrás, com 6 anos, ele tá plantando, eu vejo ele na internet, colocando nos grupos de WhatsApp, ó, camisa do Brasil, e eu tive essa ideia, só que eu não executei. Falei, pô, vai chegar a Copa, eu vou trazer do Brasil umas camisas para vender aqui. Só que eu pensei assim, o que eu faço? Pego e coloco no supermercado brasileiro. Eu pensei assim. Não que nem ele está na internet, ele está na minha frente, ó. Sabe por quê? Porque ele executou. Eu só pensei. Ele executou. Então, e aí, onde ele executou? Num pouco. Ele começou com 10, depois ele começou com 50, hoje ele trabalha sobre encomenda. Você olha o Instagram, é um menino que hoje faz dinheiro dentro de casa, sentado lá, o pessoal pede, ele posta. Se quiser passar lá e pegar sua camiseta, ele vende também. O que mudou dele ser uma grande loja aqui? Daqui uns dias ele tá numa outlet da vida. Mas ele começou dentro da casa dele, com atitude, com vontade, sabendo onde ele queria chegar. Às vezes nem sempre. Às vezes ele só queria, ele olhou pro dinheiro, mas ele viu que deu certo, ele colocou energia, as coisas começaram a acontecer. É isso aí. O que você quer tá um passo do que você não sabe. Grava isso. O que você quer tá um passo do que você não sabe. Hoje eu fiz uma ligação pro Rafa, diante de uma situação que eu precisava entender. Eu falei, cara, eu preciso fazer isso, isso e isso. O que você acha? Eu tô pensando em alguma coisa aqui que eu... Por quê? Eu tenho que estar conectado com pessoas que pensam diferente. Vinícius, faz isso.
Porque o que eu quero tá um passo do que eu não sei. Às vezes ele fala assim, Vinícius, você já pensou em fazer isso, isso, isso? Putz, verdade, não fiz, vou lá fazer. É, E não tenha vergonha, faça a pergunta. exato. E Faça a não tem, pergunta. e não tem problema com erro também, né, Vinícius? Não. Quem empreende, quem acaba sendo empresário, cara, vai cometer erros, muitos, muitos e muitos erros. Não fique atrelado ao erro, não fique apegado ao erro. O erro faz parte, tira o aprendizado e segue, para não errar aquela mesma coisa de novo. E isso serve para tudo, entende? Então, para ter esse crescimento que você fala, vai errar, vai fazer coisas que não estão, ajusta a rota e segue. O importante é manter esse movimento, né? Como você falou do exemplo do remo. Então, assim, errei, aprendi, agora eu vou executar diferente, e aí você vai. O importante é Troca a não palavra parar. perda. Uma das coisas que dessas caixinhas, de todas essas caixinhas, você nunca perde. Você aprende. Exato. Fala assim que alguns tipos de carro, por exemplo, no meu negócio, eu aprendi que. Mas no começo, o meu lado miserável que eu tinha, falava, eu perdi dinheiro. Lembra, Carlos? Uhum. Tá. Aí eu conectei com o cara, Vinícius. Cara, é risco do negócio. Né? Você tá andando de bicicleta, pode furar pneu, tem um monte de coisa. Só fura pneu de bicicleta quem tem a bicicleta. Quem não tem, não vai Exato. furar. Então, sabe, esse lado de estar conectado com pessoas, de você aprender e não perder. Peraí, o que eu aprendi com essa situação? Ah, eu aprendi isso, isso e isso. Eu lembrei de um exemplo do Silvio Santos, e na época eu trabalhava com recuperação de crédito. Todo mundo falando, ah, o Silvio Santos vai quebrar. Pô, ele vai perder lá. Cara, o cara deu uma virada de chave que ele, ao contrário, ele fez dinheiro com problema. Não sei se vocês lembram do Banco Pan. Lembro. Era um prejuízo lá, ele corria risco de perder até a emissora, por Sim. conta das Sim, a dívidas. emissora estava atrelada na Estava dívida que você falou. atrelada. E o que ele fez? Ele fez uma virada de chave, porque ele não estava comprometido com a perda. Uhum. O que eu estou aprendendo disso? Ah, isso, isso, isso. Então, o que eu posso fazer para virar essa chave? Energia, né, Vinícius? Ele não ficou Ele focado no problema. canalizou, ele canalizou. Ele entendeu o problema, ok. O que eu tenho de opções e solução? Pum. Se ele ficasse voltado por aqui, a energia da televisão, das pessoas estivessem falando para ele o que ia acontecer. Às vezes você está falando, você está conectado, a sua energia de perda está conectada ao que você está ouvindo na televisão, de um vizinho. Nunca quem está um nível acima de você vai ser aquela pessoa que vai te criticar. Vai ser sempre a pessoa que está fazendo menos do que você. Sempre. A que faz mais, Exato. ela não tem nem tempo para olhar Isso e é uma falar, cara, verdade. ao contrário, ela vai chegar e falar para você, ó, cara, o que você acha de fazer isso, isso e isso? Porque o que eu empreendo, eu já ouvi de várias pessoas, Vinícius, ó, o que você faz hoje aí, cara, é um negócio que eu não faria. E se eu fosse desanimar com essa informação, ao contrário, eu pego o gás das pessoas que falam isso que eu sei, ó, o que você não. E eu tô migrando para outras áreas dentro do que eu faço. Vai chegar uma hora que o que eu faço vai ser comprado. Porque eu tô colocando energia para vir um investidor falar assim, Vinícius, cara, eu quero essa marca para mim. O nome é bacana. Já tem pessoas que falam, não, seu nome é muito bom. Aluga em Orlando. Pô, o cara tá assim, cara, eu posso colocar Perfeito, né? casa, eu posso colocar. Mas eu tive uma sacada lá atrás, saí comprando o nome de tudo. Fui lá, abri um Instagram, abri um Facebook. E eu tinha 2 carros na época. Mas assim, eu agi. Eu peguei uma ideia, coloquei ela em prática. O legado é um exemplo disso. Hoje a gente está falando aqui com um empresário, levando informações, e essa aula que vai ficar no YouTube vai chegar lá na frente daqui a alguns anos. As pessoas vão falar, cara, eu quero fazer uma mentoria com o Carlos. Porque o Carlos hoje ele é referência no Brasil, na China e nos Estados Unidos de empreendedor. Hoje ele é mentor, ele vai ser um Flávio Augusto. Deus te ouça. O Vinícius vai ser ele vai ser um Thiago Brunet, mas isso é consequência. Isso é consequência da Exato. energia que a gente está colocando. Sem Né? dúvida. O Marçal, que é uma das pessoas
que nos conectou, né, Carlos? O Marçal, o Pablo Uhum. Marçal, ele fala assim, as Pablo pessoas Marçal. falam do Marçal de hoje, mas ninguém olha 15 anos atrás que ele dava palestra de graça. Uhum. Um tanto de videozinho Exato. ruim que ele fazia, que tá lá no YouTube, né? Mas ele fazia. Eu pego insights do meu dia a dia, abro minha câmera aqui, coloco e eu ajudo pessoas com um pouco que eu acredito que eu consigo transbordar. Mas se eu ficar ouvindo gente que faz menos do que eu, vai falar, ih, blogueirinho, aí você vai ouvir um monte de coisa. Uhum. Mas eu não estou preocupado com essa informação, estou preocupado com vidas sendo transformadas, pessoas que pegam o remo e Isso. falam assim, ó, cara, lembra aquela ideia que você colocou aquele dia? Então, eu comecei a aprender e praticar, e hoje aqui, ó, tá aqui minha empresa. Tá aqui, ó, Uau. fui promovido onde eu estava. Eu recebo ligações de pessoas que eram funcionários meus lá no Brasil falando, Vinícius, cara, o legado que você deixou aqui, meu, eu aprendi, hoje eu sou gerente. Cara, eu sentei na cadeira que você tava. Uau. Então, é sobre Isso é, isso, é sobre é transbordo, isso aí. é sobre você mostrar para as pessoas o nível, qual o seu nível. Ele é o agora, é o hoje. Talvez eu vou desligar aqui, eu vou ter uns 10 problemas para resolver. Só que o que vai me levar para o próximo nível é exatamente eu resolver esse problema. Hum. Porque o que você está fazendo aqui é colher informação. Aí a ação que você vai tomar depois que essa live ela vai acabar. Você vai pegar esse monte de informação, o que você vai fazer com ela? Para onde você vai colocar essa energia toda que está sendo colocada? Que é energia, a gente está transbordando aqui energia para você. Você pegou essa energia, se você colocar peso, ai, e agora? Nossa, amanhã eu vou ter que levantar e peraí, deixa eu ver aqui, deixa eu escrever o que eu vou fazer, deixa eu anotar e amanhã executar, o resultado vem, é consequência. Só que é aquilo que Exato. você falou. São pequenos resultados. Pequenos resultados. Não adianta você querer. Não, então vou abrir uma empresa na China também. O que você conhece da China, moço? Nada. Eu tô falando com um cara que morou lá. Né? Ninguém fala de quantos anos você morou na China, o que você deixou. Sim. Ninguém vai. É a história da fundação do Sim, prédio, a né? fundação. Não, então eu vou abrir. A China dá dinheiro, então eu vou investir na É, China. Mas isso não aí. sabe a fundação, o Sim. que aconteceu. Né? Então, para você que está nos assistindo, não sei, essa live com certeza vai ficar salva lá no nosso YouTube. Não sei se aqui vai ficar, mas eu vou conversar com o pessoal do marketing para ver o que a gente faz. Porque, cara, sem dúvida, é uma das melhores lives que eu já fiz aqui no Legado, onde eu consegui transbordar bastante. Eu acredito que o Carlos aqui deu um show. Show que eu digo de conseguir passar a mensagem para quem está aí do outro lado. Né? Amém. Se você colocar em prática um pouquinho do que foi falado aqui, sem dúvida nenhuma você vai chegar no próximo nível. Então faça Isso essa aí. pergunta para você agora. Qual que é o meu nível? Onde eu tô? Seja realista com você. Cara, eu sou um mimizento. Então se você é um mimizento, cara, troca essa energia. Troca esse seu momento. Peraí, agora eu vou ser um executor. Eu vou ser o cara que eu aprendi aqui a teoria. O Carlos me inspirou, que ele falou ali. Cara, o que o Carlos fez lá no Brasil, eu vou fazer. Eu fiz a mesma coisa que você. Eu trabalhava para um grande banco. Como vai para o YouTube, eu não vou falar o nome dos bancos que dá problema. Sim. Eu trabalhava para um grande banco, eu assumi um outro grande banco, fui para um outro grande, e eu cheguei para o meu diretor e falei para ele, eu vou sentar na sua mesa. Por que eu devo te contratar? Porque eu vou sentar na sua mesa. Porque você vai ser o diretor e eu vou Uau. sentar na sua mesa. Eu saí de lá gerente de operações. E hoje ele é diretor lá. E quando eu sentei na cadeira dele, gerente de operações, porque eu sabia onde eu queria chegar. Eu conhecia, quais são os seus resultados? Está aqui, ó. Eu fiz isso, 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 isso. Exatamente o que você fez lá. Eu jovem, cara, eu tinha pessoas abaixo de mim lá. Eu lembro que eu sentei numa mesa, Carlos, em Luiz Eduardo Magalhães, uma cidade pequena, mas ela é o polo industrial do algodão lá no Uhum. Brasil. Tem muitos milionários que moram lá. Eu sentei numa mesa onde, na época que eu tinha 30 anos, eu era o mais jovem, tinha senhores lá de 70, 50, depois de mim, Uau. o mais novo tinha 56 anos. Tanto que eu sentei lá, o cara falou, cadê o gerente de operações lá? Aí eu falei, eu tô aqui. Sim. Aí ele olhou pra Não mim tá. assim, aí tipo assim, como assim? E aí na reunião eu coloquei tudo em prática do que eu sabia. Então, eu executei.
né? Isso aí. Eu não me limitei com a minha idade, eu não me limitei com o tempo dos Estados Unidos para abrir a minha empresa, eu não me limitei ao pouco de conhecimento da língua. Eu fui e fiz. E é isso que eu quero que você entenda. O que vai te levar para o próximo nível é execução. Execução vai te levar para o próximo nível. Então, o nível que você está, se é um miserável, saia dele, tem possibilidade. Você não é aquilo que seu pai fala sobre você, sua mãe, seus professores, seus amigos. Você é aquilo que Deus fala que você é. Mais do que vencedor. Você é imagem e semelhança do Criador. Deus já validou você. Ele já falou que você é mais do que vencedor. Não espera o Carlos falar, não espera o Vinícius falar. Não Exato. espera o outro. Vai lá. Cara, Deus já me falou, peraí, deixa eu executar aqui. Como é que o Carlos fez? Pô, peguei esse insight aqui, cara, vou começar a executar no pouco. Peraí, ele falou lá do bombom. Pô, o que você acha que eu investi em bombom? É uma boa. Peraí, deixa eu ver. Eu já vendi lingerie no meu trabalho. Eu já vendi roupa. Minha primeira viagem de avião com a minha família foi vendendo lingerie. Minha esposa pegava, na época, minha esposa, ela pegava as lingeries, eu levava lá no trabalho, e peguei uma menina e falei, ó, se você conseguir vender, você pode escolher 2 peças para você. Aí, no final do dia, ela me entregava, eu fazia a contabilidade, ela pegava 2 peças, e aí essa grana eu investi numa viagem com a minha família na época. A mentalidade já estava lá. Já estava aqui. Isso aí. Eu já sabia onde eu queria chegar. Então, se você quer participar aqui do legado com a gente, assim como o Carlos está aqui hoje, aqui em cima, ó, se você não segue a gente, siga, coloca lá, preencha lá no fórum, você pode participar de lives, você pode participar do nosso podcast, se você é daqui de Orlando, você vem aqui junto com a gente participar do nosso podcast, vai ter um encontro, vai ser um café da manhã com o legado, já estou passando aí, Carlos, acho legal você participar com a gente, tem bastante coisa para acontecer agora em agosto, né, um pouco Show de bola. diferente. E a gente vai fazer um café da manhã e bater papo, network, troca de ideias e vai ser algo presencial. A gente vai ver se transmite também pro pessoal lá para trazer a galera a curiosidade, a vontade de estar aqui junto com a gente. Sim. E tá com uma frequência diferente também, buscando aí um pouco mais. Fantástico. Você é convidado já. Muito obrigado. Considerações finais, meu amigo. Cara, acho que realmente essa live foi fantástica. Te agradeço mais uma vez. Reforço isso que foi falado agora no final, que é fundamental. Um pouquinho de cada vez. Então, assim, começa mudando o horário que acorda um pouquinho. Às vezes a gente tem aquele negócio, né? Hoje a pessoa acorda às 10 e ela quer começar a acordar às 5 da manhã porque alguém falou. Não vai acontecer, né? Então, começa... É esse tipo de coisa que acaba criando a autossabotagem, que a gente cria aqueles objetivos quase inatingíveis para a nossa realidade. E aí a gente não cumpre, não executa, fica frustrado e volta para aquela mentalidade do miserável, né? Então, vamos mudar um pouquinho de cada vez para criar essa nova forma de pensar, essa nova rotina, esse novo comportamento, para chegar nos resultados que a gente precisa. E era isso, meu amigo. Queria te agradecer mais uma vez pelo convite. Foi um prazer enorme participar mais uma vez aqui do Legado. Me coloco sempre à disposição. Vocês de todos aí do Legado sabem do meu carinho por todos vocês e pelo projeto. Então, contem comigo, contem conosco, né? Posso dizer também em nome da esposa, contem conosco sempre que precisarem. Em janeiro teremos Poder da Ação. Janeiro, né? Aquela 100%? Janeiro, isso aí. Janeiro, Poder da Ação. E agradecendo a todo mundo que participou, todo mundo que entrou na live. Vi um amigo meu agora, o Eduardo também, um grande amigo lá da China, inclusive. Olá. Isso aí. Então, agradeço a todos que participaram, que mandaram as perguntas. E ao Legado, mais uma vez, o meu muito obrigado pelo carinho, como sempre. Aí. Que isso. Eu que agradeço em nome de todos. Também sua família é muito, muito amada por cada um de nós aqui. Sempre vocês estão em ações. Você é parte do legado, saiba disso. Opa, obrigado. Só aconteceu porque pessoas como você acreditam, né, que o transbordo, o amor ao próximo, né, o ID, que é o que a gente está fazendo aqui,
ele é Uhum. sempre muito bem-vindo. Então, para você aí que está nos assistindo, mais uma vez, muito obrigado. Contem com a gente. E se você quer participar aqui, eu estou muito feliz pelo conteúdo que a gente conseguiu gerar e transbordar para as pessoas. E pode ter certeza que a gente vai receber muito feedback, muita transformação. Se as pessoas entenderem de fato que o que a gente está colocando aqui é genuíno, é algo que não é para enriquecer o que o Vinícius é, o que o Carlos é, ao contrário, é para glorificar o nome de Deus e, de fato, transbordar. Acho que esse é o nosso objetivo aqui com cada um. Então, recebe aí no seu coração e traz o feedback, o que você aprendeu depois daqui, o que você vai executar. E o melhor de tudo, que é o que eu Exato. mais fico feliz, pô, eu ouvi aquilo ali, coloquei em prática e olha o resultado veio. Isso daí não tem preço. Isso daqui me faz É. cada dia mais estar aqui junto com vocês. Obrigado a Aprendi e todos. executei. É isso aí. Exatamente. Aprendeu e executou. É isso. Abraço a Show de bola. todos. Muito obrigado por mais uma. Obrigado, Por todos que gente. estão acompanhando a gente aí, ó. Até agora tá a Gi, o Igor do Ajuba tá aí. Tem uma galerinha com a gente aqui. Um abraço para todos. Coisa Fiquem com boa. Deus. Uma ótima noite aí. Até a próxima. Valeu, Até. Carlão. Obrigado. Tamo junto. Deus abençoe, Até mais. general. Um abraço. Abraço.